Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa nona aula. E nesta aula nós veremos o cânon 1062, que fala da promessa de matrimônio. Em seu parágrafo primeiro, diz o seguinte: a promessa de matrimônio, tanto unilateral, quando apenas uma das partes faz a promessa de matrimônio, como bilateral, quando a promessa de matrimônio é realizada pelas duas partes, denominada esponsais. Então, esta promessa de matrimônio é denominada esponsais. No nosso caso, hoje, nós falamos em noivado. Esta promessa de matrimônio rege-se pelo direito particular estabelecido pela Conferência dos Bispos, levando-se em conta os costumes e as leis civis, se as houver. Em algumas nações existem leis civis, né, que regulamentam esta promessa de matrimônio, que regulamentam o noivado. E em outros países não existem estas leis e a promessa de noivado, né, ela é realizada sem nenhum efeito civil e também às vezes sem nenhum efeito canônico, como nós veremos em uma explicação seguinte. Da promessa de matrimônio, agora aqui nós estamos falando canonicamente, não cabe ação para exigir a celebração do matrimônio. Ou seja, uma vez prometido o matrimônio, esta promessa não pode obrigar e exigir a celebração do matrimônio, mas cabe ação para a reparação dos danos, se for devida e se for realmente conveniente e que possa ser provada por fatos. A promessa de matrimônio e os seus efeitos. A celebração das núpcias é, em si, o procedimento do noivado, ou seja, da promessa de matrimônio, um uso muito antigo praticado pelos hebreus, pelos gregos, pelos romanos. Se nós formos olhar depois no direito romano, nós teremos lá as normativas em relação aos esponsais e por outros povos, e que a igreja não deixou de acolher na sua prática pastoral e jurídica, purificando-a, é claro, das superstições que a acompanhavam e dando-lhe um significado mais religioso. Juridicamente, a promessa de matrimônio ou o noivado é unilateral ou bilateral. É unilateral quando a promessa é feita apenas por uma das partes, que pretende vincular-se à outra parte, enquanto a outra parte se limita somente a aceitá-la. Geralmente, se nós olharmos um pouco nos nossos noivados, a maioria dos noivados, eles são unilaterais, porque geralmente é uma das partes que faz o pedido de noivado e a outra parte apenas se limita em aceitá-lo, mas não faz também da sua parte a mesma promessa de matrimônio e a mesma promessa de casamento. Apenas limita-se a aceitar a promessa de uma das partes. É bilateral quando a promessa é recíproca, quando os dois fazem esta promessa de matrimônio. No cânon 1062 do atual Código de Direito Canônico, não estabelece nada sobre a capacidade dos que prometem o matrimônio,
Mas, como a promessa de matrimônio está orientada à sua celebração, para a sua validade, são necessárias as mesmas condições prescritas para o consentimento matrimonial, ou seja, a mesma capacidade que a pessoa precisa para o consentimento matrimonial, ela necessita também para a promessa de matrimônio. É necessário que os namorados tenham a necessária capacidade, segundo a norma do Cânon 1095, ou seja, que tenham uso de razão suficiente, que tenham discrição de juízo suficiente, que não tenham nenhuma incapacidade psíquica. Então, as mesmas condições para a validade do matrimônio também são as mesmas condições para a validade da promessa de matrimônio. Que a promessa não seja viciada por erro substancial, né? Cânon 1097, erro de identidade de pessoa, erro de qualidade de pessoa, por temor grave, Cânon 1103, por dolo, Cânon 1098, ou violência, de acordo com o Cânon 125, parágrafo 1º e Cânon 1103. Que a promessa seja feita com um adequado conhecimento da natureza do matrimônio. Esta questão aqui em relação, o Cânon 1096 nos trata em relação à ignorância em relação aos elementos e às propriedades essenciais do matrimônio. Então, vocês percebem que as mesmas condições para a validade do matrimônio são as mesmas condições requeridas para a validade também da promessa de matrimônio, ou seja, para a validade do noivado. No foro externo, a promessa de matrimônio, feita legalmente, com as devidas formalidades, se presume válida até que não se prove o contrário. A promessa de matrimônio, seja promessa formal, jurídica, feita segundo as normas estabelecidas pela lei, não são simples promessas feitas privadamente, ou não é uma simples promessa feita privadamente, que não possui nenhum valor nem no foro externo e nem no foro interno. Então, esta promessa de matrimônio, ela vincula em consciência, não juridicamente, mas vincula em consciência quem a fez, o qual é obrigado a cumpri-la, exceto que não se coloque um motivo grave que o desobrigue. Juridicamente, porém, vista a natureza do matrimônio fundado sobre o livre consentimento, a pessoa não pode ser constrangida, obrigada a observar a promessa. Então, às vezes, lá tem um que fez uma promessa de matrimônio, fizeram o noivado, e porque noivaram, se sente obrigado ao matrimônio. De forma alguma. Juridicamente, vejam bem, a pessoa não pode ser constrangida e obrigada a observar a promessa, porque se ela for obrigada a observar esta promessa de matrimônio, ela estará cometendo uma simulação total do matrimônio, porque ela não quer o matrimônio, mas contrai o matrimônio porque havia prometido o matrimônio à outra parte. Mesmo assim, é obrigado a reparar os danos que causou, por sua culpa, e que sem justo motivo se recusou em contrair matrimônio ou deu à outra parte um justo motivo para que rompesse o noivado. O que seria este justo motivo aqui para romper o noivado? Uma traição, uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade. A ação relativa, onde a parte culpada rompe o noivado para contrair matrimônio com outra pessoa, pode ser proposta seja diante do juiz eclesiástico como do juiz civil.
Bom, aqui neste sentido, nós não entramos em relação à nossa lei civil, porque não é também o meu campo de formação. Então, aqui, um advogado poderia nos falar bem em relação, né, a esta reparação de danos, né, diante de um juiz civil. Esta reparação de danos ela pode ser realizada também diante de um juiz eclesiástico, ou seja, a parte que se sentiu lesada por uma promessa não cumprida, ela pode pedir no tribunal eclesiástico que a parte que não cumpriu com a sua promessa, né, ressarça os danos que ela teve, pela quebra da promessa de matrimônio. Então, o noivado, diversamente do matrimônio, é um contrato resolutivo, ou seja, pode ser dissolvido por vários motivos. É diferente do matrimônio porque ele não é indissolúvel. Ele pode ser dissolvido por vários motivos. Que motivos? Por decisão consensual das partes, por denúncia, queixa ou renúncia da parte que aceitou a promessa, se esta tenha sido unilateral, quando surgir um motivo grave que impeça o matrimônio, pelo surgimento de uma doença grave, principalmente mental, pela mudança considerada das circunstâncias, pelo não cumprimento de uma condição colocada na promessa, porque uma das partes pretende abraçar a vida religiosa ou sacerdotal, então pode ser esta promessa de matrimônio pode ser quebrada, porque existe o temor de que o matrimônio não terá um êxito feliz. Então aqui são alguns dos argumentos que podem levar a promessa de matrimônio a ser dissolvida. Devemos considerar também, nesse tema, os relacionamentos pré-matrimoniais. O problema desses relacionamentos é, por si, problema ético, não jurídico. Fazemos menção sobre isso por causa da sua importância pastoral. O fenômeno das relações sexuais antes do casamento existiu mais ou menos difuso na sociedade humana. Porém, hoje assumiu proporções alarmantes, tanto que constituem um dos problemas éticos e sociais mais graves do nosso tempo. A maior preocupação vem do fato que desses relacionamentos se procura, também de grande parte dos católicos, uma aberta justificação, considerando-as lícitas e dando a elas uma expressão de liberdade diante de certos tabus que não. O que acontece aqui nestas relações pré-matrimoniais? A pessoa, às vezes, ela acha que pelo fato de serem noivos, pelo fato de terem uma promessa de matrimônio, esta promessa de matrimônio já lhes dá direito a manterem as relações sexuais. O que a doutrina da igreja ensina e a moral insiste é que estas relações, elas são relações propriamente matrimoniais e não relações pré-matrimoniais. Então, às vezes, muitos acreditam que por esta promessa de matrimônio já tem o direito, né, ou pelo noivado, já tem o direito de exigir da outra parte, né, as relações sexuais. E não é bem desta forma que a igreja ensina e que a moral insiste conosco. Tanto que colocam as relações sexuais como relações matrimoniais e não como relações pré-matrimoniais. Muitos jovens estão convictos que durante o noivado, no qual já estão ligados por uma solene promessa, não pode ser negado o direito de terem relações sexuais pré-matrimoniais,
Agora, vejam bem, este direito de relações sexuais é um direito matrimonial. Não existe este direito pré-matrimonial às relações sexuais. E então, estes muitos jovens veem na atitude da igreja uma arbitrária coerção dos seus direitos e da sua liberdade. Mas isto aqui, na verdade, é uma forma arbitrária, né, de exercitarem os seus direitos e a sua liberdade. É preciso entender que a promessa de matrimônio não é o matrimônio. Essa é a primeira razão. A promessa de matrimônio não é o matrimônio. E não cria entre os noivos aquele veículo estável ou vínculo estável e definitivo que exprime no ato da união física o dão de si que é realizado no consentimento matrimonial. Então, o que realiza a relação sexual? A realização sexual faz com que o matrimônio seja consumado. O matrimônio sendo consumado, ele se torna indissolúvel. Mas esta indissolubilidade que nasce pela consumação do matrimônio só nasce nas relações sexuais matrimoniais e não nas relações sexuais pré-matrimoniais. Então, o ato sexual antes do matrimônio está fora do contexto de doação de si e deve sim ser considerado como um ato moralmente desordenado. Então, o fato de existir uma promessa de matrimônio, o fato de existir um noivado, não dá direito à relação sexual. A relação sexual, ela é uma relação matrimonial, que é por meio das relações sexuais que o matrimônio é consumado e então se torna indissolúvel e nenhuma autoridade humana poderá dissolvê-lo. Então, apenas para o nosso conhecimento, o que são os esponsais? A etimologia da palavra esponsal deriva do latim sponsalis ou sponsalium e significa o compromisso que antecede ao casamento, também conhecido como noivado. No direito romano, os esponsais eram promessas verbais de casamento realizadas entre as famílias e o seu rompimento dava origem a uma ação de perdas e danos. Tratava-se, portanto, de uma formalização que antecedia o casamento. Então, a partir do direito romano, é que nós temos um pouco esta normativa das promessas de matrimônio e, a partir desta promessa rompida, dá início, então, pode dar início a uma ação de perdas e danos daquela parte que foi prejudicada dentro da promessa de matrimônio. Então, assim, nós encerramos esta nossa nona aula.